Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre C Sharp e .NET. Bom, essa vai ser basicamente a nossa última aula sobre os conceitos básicos de orientação a objetos. Então, a partir das próximas aulas, iremos continuar falando sobre C Sharp e .NET, mas assuntos mais específicos. Então, na parte básica de C Sharp e a parte básica de orientação a objetos, a gente vai ter finalizado aqui esse ciclo aqui nessa aula. Mas enfim, aqui nessa aula nós iremos falar sobre o último conceito de orientação a objetos, que é o polimorfismo. Então, a gente já viu nas aulas anteriores como criar classes, como criar propriedades, criar métodos, construtores, fazer encapsulamento de propriedades ou de métodos. E aí agora só falta para a gente ver um polimorfismo. Sim, a gente viu também as heranças, né? Eu acabei esquecendo. Mas enfim, a gente só consegue chegar no polimorfismo depois que a gente viu tudo isso, principalmente a parte da herança, que é o que faz com que nossos objetos sejam polifórmicos. Faz com que polimórficos, basicamente, né? Então, a palavra polimorfismo vem aí do grego, que significa de várias formas. Então, eu posso ter uma pessoa que ela vai ter várias formas, né? Como a gente viu aqui, eu tenho um cliente, funcionário, então essa pessoa ela tem várias formas. Ela pode ser uma pessoa, pode ser um funcionário, pode ser um cliente e vice-versa. Um cliente, ele além de ser cliente, ele também é uma pessoa. E o funcionário, além de ser um funcionário, ele também é uma pessoa. Então, isso significa polimorfismo. Objetos serem polifórmicos, serem mais de uma coisa. Então, como a gente está herdando aqui, a gente consegue ter esse conceito de polimorfismo aplicado no nosso código. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui. Eu tenho uma pessoa 1, ou seja, igual a new pessoa. Eu vou renomear isso aqui para ficar mais simples. Pessoa é igual a new pessoa, funcionário é igual a new funcionário, cliente é igual a new cliente. E daí, o que é que eu posso ter aqui? Aqui é funcionário pessoa 2, salário do funcionário. Então, eu posso ter aqui que cliente é igual a new cliente, ou eu posso ter também que cliente, vou chamar de cliente 2 aqui, cliente 2 é igual new pessoa, beleza? Nesse caso aqui, eu não passaria a lista de objetos porque o construtor de pessoa não tem o parâmetro que recebe essa lista de objetos, apenas o construtor do cliente, certo? Ou seja, recebe aqui no cliente, mas na pessoa ele não recebe. Recebe apenas até o sexo. Então, eu posso dizer que meu cliente é uma pessoa. Só que aqui o var, né, tá deixando implícito que esse cara é uma pessoa. Então, eu posso ter aqui, definir explicitamente que esse meu cliente, ele é uma nova pessoa. E daí, eu posso, por exemplo, aqui fazer um cast. Cliente. Beleza? Ou seja, eu tenho um objeto pessoa. Essa pessoa eu consigo converter para cliente porque cliente herda de pessoa. Beleza? Da mesma forma, eu posso ter o inverso aqui. Posso ter uma pessoa 2 que é uma pessoa, mas eu dou um new cliente aqui nela. E daí, passo aqui, deixa eu passar a lista de objetos. Olha só. Nesse cenário aqui inverso, eu já não preciso fazer conversão. Porque eu sei que um cliente, ele herda de pessoa. Então, um cliente, ele obrigatoriamente é uma pessoa por baixo dos panos. Então, eu posso definir que uma pessoa 2, ou seja, a pessoa 2 que é do tipo pessoa, é igual ao new client, que client também é pessoa. Então, é meio confuso, mas na prática é basicamente isso, o polimorfismo. Mas
a gente também tem outra característica do polimorfismo, que é a mais importante. Essa parte aqui de atribuir variável, valor, fazer conversão de cast, isso aqui é muito básico. A gente praticamente nem usa isso aqui, porque são poucos os casos que é necessário fazer um tipo de checagem, se uma classe herda de outra. Então, é coisa mais avançada aí para o futuro. Mas é só para vocês ficarem cientes aqui que existe esse tipo de coisa. Mas o que a gente vai usar mais de polimorfismo é o seguinte. Vocês viram que a gente tem na pessoa o método falar, certo? Só que esse método falar, eu vou até voltar aqui para o nosso primeiro exemplo, que era público, ok? Ó, o nosso falar agora é público, então não preciso mais chamar o falar 2. Só que é o seguinte, eu quero que o meu falar seja diferente para cada classe, ou seja, na pessoa o falar é assim, no funcionário o falar vai ser de outra forma e no cliente o falar vai ser de outra forma. Então, eu quero sobrescrever métodos ou propriedades que eu estou herdando. Então, isso também faz parte do polimorfismo e isso é o que a gente mais utiliza desse conceito durante o desenvolvimento de aplicações reais. Então, eu tenho aqui funcionário que herda de pessoa, eu poderia simplesmente colocar aqui que meu funcionário também tem um método falar, certo? E daí, o falar do meu funcionário é diferente. Eu vou colocar aqui, ó, funcionário, tal. E o falar do meu cliente também. Ó, falar cliente tal. Beleza? E no meu pessoa, só para deixar no padrão, eu vou deixar aqui também pessoa. Beleza? Só para a gente poder diferenciar na hora que a gente realizar essa escrita na tela do console. Eu vou executar a nossa aplicação e olha só o que a gente tem aqui, ó. Pessoa, funcionário, cliente. Eu estou chamando o falar deles. Deu um erro de um errinho aqui, mas é o seguinte, vou deletar isso aqui. Olha. O importante para a gente aqui é essa parte aqui de override, né? De sobrescrita de métodos ou propriedades no polimorfismo. Então, beleza. Olha só, tem uma pessoa, um funcionário, cliente. Ó, cada um deles aqui está chamando o método falar. Só que essa forma que eu fiz aqui, eu estou criando um novo método falar. Eu não estou sobrescrevendo o método falar lá da pessoa que eu estou herdando, beleza? Então, você já vê que eu também posso fazer esse tipo de coisa. Posso ter métodos com nomes iguais, mesmo eu estando herdando esse cara lá do meu pai, ou seja, da classe pessoa aqui. Então, ele já avisa aqui, ó, olha só. O método falar que você está criando aqui, ele já existe na pessoa que você está herdando. Então, para o compilador é meio estranho aqui, ele já avisa, mas ele deixa você fazer de qualquer forma. Para eu realmente sobrescrever o método falar lá da classe pessoa, eu teria que colocar aqui que esse método falar ele é virtual. Ou seja, o virtual ele vai dizer para o C#, para o compilador, que esse método aqui, ou essa propriedade aqui, elas podem ser sobrescritas pelos filhos, classes filhas, né, que herdarem dessa classe pessoa. Então, eu vou deixar aqui só no método falar, porque é um exemplo mais básico para vocês entenderem. Voltando aqui para o nosso cliente, por exemplo, olha só, para eu sobrescrever aquele método, eu faria o seguinte: public override void falar. Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu vou dar um override, dar uma sobrescrita nesse cara. Então agora vejam que já sumiu o alertazinho, né, que tinha aqui antes. Ou seja, eu estou fazendo agora da forma mais correta possível. E lá no funcionário eu vou fazer a mesma coisa. Public override void falar. Beleza? Então, para sobrescrever métodos e variáveis,
propriedades, no caso, né? Que a gente chama de variável, mas quando a gente passou para orientação a objetos, tudo que a gente chamava de variável antes fica sendo chamado de propriedade. Então, a gente aqui é só colocar o virtual na classe Py e colocar o override na classe que está herdando, né? Na classe filha. Então, isso serve tanto para métodos quanto para propriedades. Eu vou executar novamente para vocês verem que ainda está com funcionamento padrão, normal. E é basicamente isso, pessoal. Isso aqui é o polimorfismo. Espero que vocês tenham entendido. E aqui a gente acaba a nossa sequência de aulas sobre orientação a objetos, mas vamos dar continuidade aos assuntos do C# e .NET, onde eu irei abordar vários métodos e tipos específicos mais avançados. Agora a gente já começa a entrar em aulas mais avançadas, mas que ainda são fundamentais para um aprendizado aqui da utilização do nosso C# e do .NET, beleza? Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com essa aula e até a próxima.